E aí, caras, começando aqui mais um vídeo do canal Expresso de Hogwarts. E no vídeo de hoje nós temos um tema muito interessante. Eu sempre falo que o tema é interessante, né? Até porque eu não começaria o vídeo falando que, nossa galera, hoje a gente vai falar sobre um tema que não é interessante, né? Não sei nem porque que eu falo então. Mas enfim, o de hoje não deixa de ser muito legal mesmo. A gente sabe que os filmes de Harry Potter nunca foram iguaizinhos, né? Como tava lá no livro. E isso é totalmente normal. Adaptações são feitas, transposições são feitas, algumas coisas serão perdidas, outras serão adicionadas. E beleza, mas agora tem coisas que eu realmente não entendo. Tipo, o personagem tá vivo no livro, vai lá e mata ele no filme. Ou então o contrário, o personagem morre no livro, vai lá e deixa ele vivo no filme. Eu não entendo pra que fazer isso. O vídeo de hoje então a gente vai falar sobre 7 personagens que tiveram os seus destinos diferentes nos filmes de Harry Potter. Mas antes disso eu tenho um recado bem rápido pro pessoal que tá interessado no pacote Orlando HP. Lembram do Orlando HP? A viagem que a agência Movie Tour em parceria com o Expresso de Hogwarts montou para levar os inscritos do canal para conhecer os parques de Harry Potter lá em Orlando em janeiro do ano que vem. 3 recados rapidinhos. O primeiro é que o primeiro lote da viagem encerra agora no dia 30 de abril, então corre para tentar fechar a viagem o mais rápido possível para tu conseguir pegar esse primeiro preço que é mais barato, né? A gente sabe que os outros lotes sempre ficam mais caros, então corre. O segundo recado é que as datas da viagem foram confirmadas. A gente sai do Brasil no dia 18 de janeiro e retorna no dia 30 de janeiro. O terceiro recado é que o grupo da viagem no WhatsApp já tá funcionando, já tá bombando. Nesse grupo quem participa? As pessoas que já fecharam o pacote, as pessoas que estão prestes a fechar, aquelas que faltam mínimos detalhes. Eu tô no grupo, o pessoal da Movie Tour tá no grupo, então a gente tá numa interação muito legal, a gente já começou a se conhecer e isso é muito bom pra no dia da viagem todo mundo já ser amigo, já ser bem próximo e tal. Mais informações vocês encontram aqui na descrição, tem o WhatsApp da Movie Tour, que é um WhatsApp direto pra responder as pessoas do Orlando HP. A Nicole vai te responder rapidinho, super prestativa, muito ágil. E também tem o site www.orlandohp.com caso tu queira entrar pra ver o roteiro e tudo mais antes de entrar em contato com a Movie Tour de fato, né? Recado dado, vamos ao conteúdo então. O primeiro personagem que eu tenho pra mencionar aqui é um carinha que a gente começou a conhecer um pouquinho melhor em novembro do ano passado, Gellert Grindelwald, ou então Gerardo Grindelwald em português. O que acontece com o Grindelwald nos livros, meus amigos? Pra quem não lembra, lá em Relíquias da Morte, o Voldemort vai até a cela que o Grindelwald está preso em Númengarde, a prisão que ele mesmo criou e ele mesmo ficou aprisionado. O Voldemort vai até lá pra questionar o Grindelwald sobre a varinha das varinhas, o paradeiro dela e tudo mais. No livro, o que acontece? O Grindelwald se nega a falar onde tá a varinha das varinhas e por ele se negar, o Voldemort acaba matando ele. O que acontece no filme? Cara, totalmente ao contrário. No filme o Voldemort vai até a cela, pergunta pro Grindelwald, o Grindelwald finge que o Voldemort é o best friend forever dele e fala: ô Tom, eu sabia que um dia eu iria te ver. Tipo, o quê? Como sabia? Tu tava preso. Tu nem sabia que tinha outro bruxo das trevas porque tu tava preso. Mas enfim, ele fala isso e conta onde tá a varinha das varinhas, fala que tá no túmulo do Dumbledore, pode ir lá pegar mesmo que tá lá. E no fim o Voldemort sai e não mata ele, ou seja, acontece totalmente o contrário. No livro ele não fala e morre por não falar, e no filme ele fala e sai vivo da história. Isso é uma coisa que me deixa bastante triste porque, né, no livro é como se fosse uma redenção do Grindelwald, sabe? Tipo, ele pensa, pô, eu realmente, né, pisei na bola com meu amigo Dumbledore lá, então agora se eu tenho a chance de fazer com que o mundo bruxo seja um lugar melhor, eu não vou dar essa dica pro Voldemort. Mas aí no filme, o que eles fazem? Você é um cuzão mesmo, vou falar onde tá a varinha, e é isso aí. O segundo personagem é Pius Ticnice, ou então Pio Ticnice em português. Eu não sei se é assim que fala o sobrenome, mas finge que é. Pra quem não lembra do Pio, gente, lá no filme de Relíquias da Morte, ele é aquele cara que naquela cena onde tem aquela reunião dos Comensais da Morte lá na mansão dos Malfoy, que a Caridade tá voando ali em cima, depois do Voldemort mata ela, a Nagini vai lá e dá uma abocanhada. O Pio é aquele cara que tá sentado na ponta da mesa e ele fala: ô, milord, não sei o que, não sei o que. Boa frase que ele fala, né? E o Voldemort fala: nossa, você fala como um verdadeiro político, você será muito útil para nós. Então, o que acontece, gente? No livro, o Pius, ele tá sob efeito da maldição Impérios. Ele não sabe o que ele tá fazendo, ele não tem ideia. E pra quem não sabe, o Pius acaba se tornando o ministro da magia depois da morte do Rufus Scrimgeour, que era o ministro antes dele, obviamente. No livro, o Pius luta na Batalha de Hogwarts do lado das trevas, obviamente sob efeito da maldição Impérios. E a última descrição que a gente tem sobre ele no livro é que ele duela com o Percy. O Percy, que era um homem totalmente do ministério, um cara totalmente contra sua família, ele vai na Batalha de Hogwarts e ele luta contra
o próprio ministro, tá ligado? Isso é muito legal, uma cena muito divertida. O Percy chega no livro e fala: oi, ministro, vai lá, tipo, joga um feitiço nele que fica parecendo um ouriço do mar, inclusive. E ponto final, não tem nenhuma descrição de que o Piles morre. Aí o que acontece no filme? O Harry vai lá, destrói o diadema de Ravenclaw lá na frente da sala precisa. Aí o Voldemort fica todo tipo, que bosta. O Piles chega e fala, Milord, e o Voldemort simplesmente lança uma Avada Kedavra totalmente gratuito no Piles, tá ligado? Tipo, pra quê? Pra que matar o cara? Ele só, né, se preocupou, queria saber se tava tudo bem e levou uma Avada Kedavra de graça, gente. De graça, gratuito. Não entendo pra que botar isso no filme, mas, né, tudo bem, vamos pro próximo personagem. Lila Brown. Sim, a namoradinha do Rony lá em Enigma do Príncipe, que a Hermione morre de ciúmes. O caso da Lila é muito complicado, então vamos explicar aqui. O que acontece no livro, página 502 dessa minha edição de Relíquias da Morte. Não guinchou Hermione, e com um jato ensurdecedor de sua varinha, Lobo Greyback foi arremessado para longe do corpo ainda vivo de Lila Brown. Aí continua explicando aqui que a professora Sibylla Trelawney, né, professora de adivinhação, joga uma bola de cristal na cabeça do Greyback. O Greyback, pra quem não lembra, é o lobisomem lá que aparece no filme e tal. Ou seja, o livro fala o corpo ainda vivo de Lila. Ok, isso não quer dizer muita coisa. O corpo ainda estava vivo, ou seja, ele podia morrer depois. Eu já vou entrar um pouco mais nesse detalhe. Primeiro eu preciso falar sobre o filme, tá? O que acontece no filme? Cara, a Lila morre real. Ela morre de verdade mesmo. Apesar de na cena onde o Greyback tá lá mordendo o pescoço dela, ela só aparece, tipo, imóvel, assim, de olho aberto. Ela poderia estar viva ali, né? Tem pessoa que fica, tipo, deitada de olho aberto, assim mesmo, viva, né? Nunca se sabe. Mas é confirmado no livro Harry Potter das páginas para a tela, que é aquele livro azul gigantão, esse aqui que eu vou colocar aqui agora, que é o livro que fala sobre o making of de todos os filmes. É confirmado sim que a atriz foi no dia lá gravar a cena de sua morte. É descrito que a Jessie Cave estava muito feliz porque estava de volta, só não estava feliz porque ela estava voltando para morrer. Agora tem o seguinte, gente, tem uma questão bastante complicada, porque quando o Pottermore novo foi lançado, quando tu entrava no perfil da Lila no Pottermore, tava escrito lá embaixo assim, ó, Presumed Dead, ou seja, morte presumida, 2 de maio de 98, que é o dia da Batalha de Hogwarts. Pouco tempo depois, eles atualizaram e não tem informação nenhuma sobre a morte da Lila. Tá lá escrito simplesmente casa e ponto final. Só que daí se tu entra no perfil do Colin Creevey, do Remo Lupin, da Bellatrix Lestrange, que foram 3 personagens que morreram na Batalha de Hogwarts, tá escrito lá, morte, 2 de maio de 98. E se no da Lila não tem nada, talvez ela esteja viva, vocês não acham? Então o filme matou ela de graça de novo? Pra quê? No livro tava lá escrito, corpo ainda vivo, então deixava vivo, não matava. Mas, ok, passou já. Vamos ao quarto personagem que eu separei aqui, que é o Bartô Crouch Jr. O que acontece lá no livro de Cálice de Fogo? O Cornélio Fudge, então o ministro da magia, vai até a escola pra ver de perto o que tinha acontecido ali depois da morte do Cedrico no torneio Tribruxo e tudo mais, né? Acontece que o Cornélio ficou sabendo que o Comensal da Morte, que tinha armado toda aquela treta, tava na escola, então o Fudge resolveu levar um dementador por segurança pessoal, só pra garantir, só pra ele não se sentir, né, com medo e tal por estar no mesmo lugar que um Comensal da Morte. Acontece que o Fudge entra na sala onde o Crouch estava para poder interrogar ele, e ele entra com o Dementador, né? E acontece exatamente o seguinte, no momento em que aquela coisa entrou na sala, berrou ela, que no caso é a professora McGonagall, o Dementador avançou para Crouch e Harry não precisou que ela terminasse a frase. Sabia o que o Dementador devia ter feito, aplicara o beijo fatal em Bartô. Sugara a alma do rapaz pela boca, porque esse é o jeitinho carinhoso que os dementadores têm, né? Aí o Dumbledore fica puto, fala que o Fudge foi muito burro, porque aquilo ali era uma testemunha, né? Que podia explicar o que tinha acontecido, que podia contar o que acontecia no passado, tomando Veritaserum, alguma coisa assim. E o Fudge se nega a acreditar, se revelando, né? O babaca aí que ele acaba virando a partir de Cálice de Fogo. O que acontece no filme? O Dumbledore tá lá com a Minerva, com o Harry, ele olha pro Bartô Crouch e fala pra Minerva, mande uma coruja para Azkaban, eles vão notar que está faltando um prisioneiro. Tá, beleza. Pode até ser que quando ele fosse pra Azkaban, ele fosse levar o beijo e aí seria o mesmo destino do livro. Mas vocês não concordam comigo que é muito vago? Do jeito que o Dumbledore fala, parece que ele só fala assim, ó, bota o menino preso lá de novo porque ele vai continuar preso. Sendo que é uma coisa muito mais pesada. É o único personagem de todos os 7 livros que é de escrito real que levou um beijo. É a única pessoa que o Harry realmente sabe que teve esse destino. E aí no filme o Dumbledore fala aquilo, né? Poxa,
Poxa. O quinto e o sexto personagem que eu separei pra falar aqui, galera, que tiveram destinos diferentes nos filmes de Harry Potter, eles se interligam um com o outro e vocês vão conseguir entender um pouco melhor. Eu tô falando dos capangas de Draco Malfoy, Vincent Crabbe e Gregório Goyle. Primeiro o Crabbe, gente, vamos lá. O Crabbe, no livro, ele morre. Lá na parte da Sala Precisa, lá onde tem o fogo maldito, é ele que morre queimado, diferentemente do filme, porque no filme quem morre é o Goyle. Por que isso aconteceu? Em 2009, o ator Jamie Wallet, que era o cara que interpretava o Crabbe, ele se envolveu em várias tretas da polícia, com posse de drogas e outros crimes pequenos também, e ele foi impossibilitado de voltar para as duas próximas sequências, que seria Relíquias da Morte parte 1 e parte 2. Então tudo que aconteceu com o Crabbe em Relíquias da Morte, a Warner resolveu atribuir ao Goyle no filme, e é por isso que, vamos lá, para pra pensar. No livro, quem morre é o Crabbe, então o Goyle fica vivo no livro. No filme, quem morre é o Goyle, então o Crabbe nem existe, porque colocaram o Blasio Zabini, que é outro amigo do Malfoy, para representar nessa cena. Então vocês conseguem entender que os dois acabaram tendo destinos diferentes nos filmes. E por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, eu realmente deixei esse personagem por último, porque, cara, eu não sei o que fizeram até hoje com a morte dele, de verdade. Eu tô falando do Rabicho, do Perebas, do Pedro Pettigrew. Vamos lá, gente, com muita calma. No livro de Relíquias da Morte, o que acontece? O Rabicho desce até o porão da mansão dos Malfoy e ele trava uma batalha silenciosa com o Harry e com o Rony, ao qual termina com a mão prateada do Rabicho, que era aquela mão que o Voldemort deu pra ele lá no finalzinho de Cálice de Fogo, lembram? A mão do Rabicho acaba no pescoço do Harry. O Harry olha pra ele e fala: é sério que tu vai fazer isso depois de eu ter salvado a tua vida lá em Prisioneiro de Azkaban? O Rabicho hesita e tira a mão dele do pescoço do Harry. Foi nesse momento em que o Rabicho hesita em matar o Harry, nesse pequeno momento de arrependimento, que acontece a famigerada morte dele. Sem varinha, desamparado, os olhos de Pettigrew se dilataram de terror. Seu olhar deslizara do rosto de Harry para outra coisa. Os seus dedos prateados moviam-se inexoravelmente para sua própria garganta. A ferramenta prateada que Voldemort dera ao seu servo mais covarde voltara-se contra o dono imprestável e desarmado. Pettigrew recebia a recompensa por sua hesitação, por seu momento de piedade. Estava sendo estrangulado diante dos olhos dos prisioneiros. Agora tu para pra pensar. Que morte pesada, gente. O Harry e o Rony viram na frente deles o Rabicho se enforcando. E é descrito nessa parte que o Harry e o Rony tentam salvar o Rabicho, porque é tão desesperador olhar pra ele fazendo aquilo, que o Rony tenta usar um relaxo e não adianta nada, a mão não solta, o Harry tenta tirar o dedo e não adianta. O Voldemort colocou aquela mão no Rabicho lá em Cálice de Fogo justamente pra isso. Era tipo um negócio assim, ó, Rabicho, tu foi útil, eu vou te dar uma mão nova aqui, porque, né, tu deu a tua original pra mim aqui, pra eu poder ressuscitar. Mas, meu querido, se um dia tu fizer bosta, tu vai morrer por ela mesma. Aí no filme, gente, o que acontece no filme, né? O Dobby aparata na escada, joga um feitiço no Rabicho, o Rabicho cai, faz um e cai. A gente não sabe se morre, a gente não sabe se fica desacordado, não sabe o que aconteceu. É claro, gente, que, né, a Warner não queria fazer uma cena pesada de morte por estrangulamento de si mesmo, porque senão o filme ia ter, tipo, sei lá, ia ser mais 16, talvez até mais 18, não sei. E eles não querem perder público fazendo isso, né? Mas aí, porra, matava ele de outro jeito, não fazia o Dobby soltar um feitiço nele e fazer um e aí a gente não sabe o que acontece no filme e acabou virando salambança. E é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu gostei muito de gravar esse episódio, não sei o que aconteceu, mas eu gravei ele muito empolgado. Eu espero que vocês tenham gostado o tanto quanto eu também gostei. E se gostaram, não esquece de deixar o like aqui embaixo, cara, ó. Clica no joinha aqui, cara, esse joinha ele me ajuda muito. Os últimos vídeos do canal vieram pegando visualizações maravilhosas e eu espero que esse continue na mesma linha. Se tu não conhecia o canal Expresso de Hogwarts, esse foi o primeiro vídeo que tu assistiu e tu curtiu o meu conteúdo, se inscreve aqui no canal e ativa os sininhos pra não perder nada quando eu postar aqui, beleza? No mais, a gente se vê num próximo vídeo, então valeu e é nóis.